Qual a pergunta, qual a dificuldade do nosso segundo ciclo que gostaria de perguntar? Saulo, pergunte. Boa noite. Ontem, quando estávamos fazendo a oração, eu me senti invadido por uns pensamentos meio estranhos, assim, eu fiquei um pouco preocupado. Mas só foi isso, sim. Eu não consegui ficar totalmente presente na prece, essa foi a minha preocupação. Saulo, todos nós médios, todos, inclusive eu, todos nós que já estamos assim trabalhando com a mediunidade há longo tempo, sempre nós temos intromissão na nossa prece. Sempre, sempre haverá ou um espírito necessitado ou alguma coisa que nos leva, ou mesmo, vamos supor que seja algo assim totalmente ruim. Por exemplo, nós lembramos de uma coisa ruim, negativa, de uma bebida, da sexualidade, de qualquer coisa que possa perturbar a nossa concentração. O médium tem que saber que aquela ordem, aqueles espíritos, ou vinculados à sexualidade, ou vinculados à comida, ou à bebida, ou à briga, ou à discórdia, eles dão um ligeiro passam na nossa memória, como se tivesse assim, eu estou aqui. Então, o médium, ele tem que observar sempre que na prece houver uma intromissão. Se essa intromissão, qual é o fundo dela? É uma doença? É uma enfermidade? É imoralidade? É um desrespeito? É uma maneira de dizer para você, para de rezar, sai dessa, vamos noutra. Então, o médium sempre vai ter esse tipo de intromissão. Só que nós devemos estar atentos para observação da ideia, pensamento até nós. Sempre o que devemos fazer. Então, eu digo para você, Saulo, dependendo da informação que você ouve a intromissão, o teu trabalho é analisar. O espírito é bom? O espírito está aqui é brincalhão? O espírito é zombeteiro? Qual é a utilidade dessa intromissão? Se o protetor deixou, é porque preciso avaliar a intromissão na minha vida. É essa a nossa realidade como médium. Sempre, sempre vamos estar com essa observação. Certo, Saulo? Certo, muito obrigado. Mais alguma pergunta, Márcia? Pode perguntar, Márcia. Oi, dona Araci, deixa eu fazer Oi, uma linda. pergunta que está sempre na minha cabeça. A doutrina espírita tem alguma restrição com relação à cremação? Por que eu pergunto isso? Há uns 20 anos atrás, eu fazia aula na Federação Espírita de São Paulo, e o senhor que dava aula para a gente, a mulher dele tinha falecido recentemente, e ela tinha pedido para ser cremada, isso há 20 anos atrás. E aí ele, na aula, falando que ele sentia uma culpa tremenda, porque ele não sabia, né, se a matéria e o espírito já estavam desligados, aquele cordão se já tinha sido rompido no momento enfim, o corpo da esposa foi cremado. Ele chegou até a chorar, e aquilo me impactou bastante. Era uma coisa assim, eu não sei como é que está hoje, qual que é o entendimento da doutrina, se esse desligamento acontece na hora que cessa realmente o funcionamento do cérebro, do coração, enfim, é isso. A doutrina é a lei de liberdade. É uma opção do espírito. O espírito que pede para ser cremado, ele tem consciência de que a passagem não vai ser a cremação. Ele apenas quer se libertar do corpo com maior rapidez, como se faz na Índia, como todo o povo do norte da Europa,
é muito comum. A cremação é muito comum. Eu sou uma pessoa que quero ser cremada. Se não puder, né? Se não puder, por alguma razão que eu moro aqui no mato, e eu não puder, aí tudo bem, pode me enterrar em qualquer lugar, tá? Mas eu particularmente, vejo que não existe nada equivocado. E a doutrina vai dizer o que pode ocorrer. A alma não se separar do corpo, tá? Uma imposição familiar ou alguma coisa, e a alma ainda está vinculada. O que nos segura o corpo físico? Gostar mais da matéria do que da alma. Estarmos presos no corpo mais do que em espírito. Eu acredito que uma grande porcentagem dos espíritas, eles estão desvinculados para isso, que nós vivemos para o espírito, né? Para a continuidade da vida, do crescimento, do aprimoramento, mas eu acredito que doutrinariamente não haverá essa colocação, porque é particular de cada um. Nós não podemos nos colocar, cada alma é uma alma, cada espírito é um espírito, cada pessoa tem um padrão vibratório para ele se sentir bem ou não. O fogo material não queima a alma. O fogo material não queima a alma. Nossa alma é indestrutível. Nosso perispírito não vive essa condição de matéria. Agora, se nós morrermos, tivermos grudadinho no corpo, aquele medo da morte, aquele pavor da morte, querendo viver desesperadamente, não querendo que o corpo morre, eu acredito que nós estejamos presos nele sim. Tá? Então, são condições específicas, Márcia, de pessoa para pessoa. Não dá para orientar quanto a isso, porque é uma questão íntima de cada criatura. Vejo dessa forma. Né? Mas se ela queria ser cremada, com certeza isso não lhe causou nenhum dano. O dano tinha na outra pessoa que pensava a respeito disso. Ok, Márcia? Mas, assim, nível doutrinário, eu acredito que você não vai encontrar. Só posições pessoais como a minha. Entendi. Não, perfeito. Obrigada, Vanessa. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Então, nossa aula hoje, nós vamos falar da aula sobre a bacia da lama astral. É muito interessante, é um trabalho que nós vamos colocar em atividade. Por quê? No processo de desencarne das almas muito densas, espíritos muito apegados, quer à matéria, à imoralidade, ao erro gigantesco, a situações agravantes. O que acontece? Após a morte, a alma fica presa com a densidade física do perispírito. O nosso perispírito, ele é formado da energia do globo da Terra. Mas junto com essa energia da Terra, nós temos a energia do espírito. E a nossa energia, nosso campo de força eletromagnético, o que somos, o que pensamos, o que agimos, o que fizemos, nós retemos essa energia na nossa alma. Ou nós temos uma alma clara, ou uma alma escura. Na possibilidade de nós ficarmos na condição escura, por erros gigantescos, por maldade gigantesca, por situações em que nós não conseguimos mais nos livrarmos sozinhos dessa situação. O espírito fica
por mais tempo na Terra. Por quê? Porque a Terra solve, porque a Terra desmancha os fluidos deletéricos, tal qual como enterrar o lixo. Aos poucos, o elemento Terra, a energia Terra, vai solvendo toda aquela toxina. E no livro Pai João de Aruanda, ele explica isso. Que muitos espíritos, devido à densidade perispiritual, que às vezes o que nós usamos, a energia do elemento fogo, vamos colocar assim, né? Na posição do fogo etéreo, não desintegra, não solve. E o espírito, então, precisa passar por esse tratamento físico da energia da Terra. Ela é como um emplasto, ela é como uma lama medicinal, que nós vamos estudar, nós vamos passar por ela, hoje é uma aula sobre isso. Então, há uma necessidade do espírito. Então, quando nós não conseguimos higienizar a alma, os espíritos que vêm até nós, com as suas dores, com o seu sofrimento, com as suas revoltas, com os seus ódios, com as vinganças, que elas às vezes são gigantescas, de reencarnações, sem conseguir se libertar, buscando mais e mais a vingança, o desamor e todo tipo de energia negativa. Nós temos uma alternativa para colocar o espírito nas nossas bacias de regeneração com a lama astral. Então, ele vai receber um tratamento para solver essa densidade. Da mesma forma com que nós usamos o fogo para solver as formas pensamento, solver as imagens deletéricas, solver toda e qualquer irradiação. Quando nós usamos a água para tratar, para trazer o remédio, o lenitivo, o bálsamo curador, a energia calmante, repousante, nós vamos encontrar na lama medicinal uma limpeza maior da densidade do perispírito. Então, toda vez que nós usarmos o fogo, a água, a terra, e nós não conseguirmos mutar, modificar o espírito, tirar aquela posição densa e pesada dele, ele deve ser colocado nesses locais de alta limpeza. Nas regiões umbralinas existe muito essas lamas, mas elas às vezes são sujas, fétidas, mal cheirosas, pela condição perispiritual do local. Então, nós, ao trabalharmos com essa energia, nós devemos limpar, esterilizar, tirar toda a toxina, toda a sujeira arquivada no perispírito para podermos socorrer. Porque, às vezes, nós vamos encontrar no seio da nossa família almas não tão generosas, cobradoras milenares, vingadoras de tempos, que vêm com as suas magias, vêm com as suas maldades, vêm com um passado muito denso. E para aliviar essa alma, há uma necessidade de passar por esse tratamento. Então, esse tratamento vai fazer parte
do nosso programa de atendimento. Sempre que nós encontrarmos almas difíceis de elaboração, elas serão colocadas na bacia da energia astral, denominada lama astral. Então, essa lama, ela não é umbralina, é uma lama feita de energia cósmica, misturada com a terra, de minerais, de vegetais, que vai trazer, é como um emplasto, vocês têm que entender, que seria um emplasto de ervas, de energias astrais, de elementos superiores, desintegradores, para desintegrar, solver, limpar, higienizar. Então, existe essa alternativa, que às vezes nos nossos trabalhos familiares, nós não conseguimos modificar a condição vibratória do espírito. Então, este é o caso de mudança. Juliane pode perguntar. Araci, seria só para desencarnado mesmo ou para encarnado também funciona? Eu acredito porque encarnado e desencarnado é sempre a mesma coisa. Então, o encarnado, que ele está muito denso, ele está muito pesado, nem ele mesmo consegue a autolimpeza. Pela densidade, pela falta de fé, pela falta de esperança, por não acreditar em si mesmo. Então, é necessário que nós façamos essa pesquisa quanto aos mortos, com certeza absoluta, não haverá erro. Quanto ao encarnado, que nós trabalhamos muitas vezes e temos êxito, na desintegração da forma pensamento, do erro, da maldade, dos vícios. Nós podemos trabalhar nessa desintegração. Então, se for um vício gigantesco, em que a alma encarnada não consegue se libertar de si mesmo, essa terapia poderá ajudá-la a retirar essa toxina com grande intensidade. É muito interessante a colocação que nos é colocada através de Pai João de Aruanda. Então, o movimento com essa lama espiritual, vamos colocar assim, lá eles chamam de lama astral, essa lama espiritual, esse trabalho de energia, então, eles são usados também nas nossas colônias espirituais, nos nossos pronto-socorro. Nós vamos adaptar o trabalho, por quê? Para enviar para a colônia espiritual já o espírito amenizado. Porque o nosso trabalho não é levar para as colônias espirituais e fazer lá um amontoado de lixo, um amontoado de almas perversas ou vingativas. O nosso trabalho é melhorá-las ao máximo possível para que a espiritualidade tenha menor dificuldade em auxiliá-los. Porque dentro do depoimento dos espíritos consta que não levar as almas para as colônias espirituais, com casca e tudo, é difícil. Dá um trabalho muito grande, porque eles tiram a paz, a harmonia, eles criam um desequilíbrio, levam aqueles fluidos desequilibrados. Esse tratamento nós vamos usar sempre na alma altamente densa de fluidos, principalmente do passado. Que a alma vem aqui encarnada com uma densidade fluídica, porque nasceu com casca e tudo. O que é nascer com casca e tudo?
morre com a sua maldade gigantesca e nasce com a maldade gigantesca. Nesse trabalho em que nós nascemos com as doenças kármicas de vidas passadas, estão marcadas no perispírito, esse é um tratamento eficaz, porque vai fazer a limpeza. E nós, como temos nós e a família, com a doença kármica, muitos de nós temos aqui doenças de gerações e gerações. Trazemos no DNA. Esta é uma forma de autolimpeza, elaborada pelos espíritos, que eu, à medida em que passar os nossos slides, nós vamos reexplicá-los. Nós estamos fazendo uma abertura neste trabalho. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Marinha. Araci, esse trabalho a gente pode fazer nas bacias mesmo? Sim, sim. Ah, Sim, porque o médium, quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com as nossas bacias, nós estamos pedindo. Bacia é um local de atendimento, é um pronto-socorro, é um local de elaboração, de trabalho, de alta limpeza. Então, se eu estou trabalhando com a energia do fogo, eu estou desintegrando partículas e partículas. Porque quando nós falamos 1000 graus, eu começo a desintegrar os átomos. Quando eu passo a 10.000 graus, eu já estou trabalhando nos subátomos. E quando eu chego a 100.000 graus, eu estou trabalhando nas monopartículas. Então, eu estou solvendo. Então, as partículas atômicas, elas vão se soltando e liberando como uma bomba atômica, e ela, então, explode e forma-se novamente o padrão original. Quando nós vamos aplicar esse trabalho junto de nós, é o mesmo trabalho. O médium pensa fogo, ele trabalha com a energia do fogo. O médium pensa na água, ele trabalha na energia da água, quer dizer, ele evoca, o pensamento evoca. Quando você evocar, a lama espiritual, o tratamento dentro desta ordem, lhe será dado, então, esse tratamento. Mas sim. o médium, ele tem que ter na cabeça dele o que fazer, como trabalhar, o que eu vou usar. Então, o médium tem que ter uma ideia do que fazer. Como nós tivemos grande dificuldade de colocar, que nós chamamos de bacia, esse grande laboratório, essa câmara de retificação, para um entendimento, que isso precisava ser limpo, esterilizado. E da mesma forma é o vento. É o vento e o fogo, é o vento e a água. A Terra faz um grande movimento, as forças eletromagnéticas da Terra, o magnetismo da Terra. A Terra atrai tudo, toda sujeira, todo lixo, tudo que cai na Terra, a Terra puxa, solve, ela desmancha, ela retira a sujeira. Então, a Terra faz um grande trabalho. Então, nós estamos agora iniciando um trabalho com a Terra. Já trabalhamos com o fogo, trabalhamos com a água, trabalhamos com o ar, e agora nós vamos trabalhar com a Terra. Mas nós temos que saber por que eu estou trabalhando e como que eu vou usar esse tipo de elemento no meu trabalho. Ficou certo, Marinha? Ficou certo, Araci. Eu entendi que agora a gente vai trabalhar com esta lama magnética com a Terra. Entendi. Com a Terra. Com a Terra. Entendi. Elemento Terra, os minerais, tudo que existe na Terra, mais o espiritual ainda,
mais os elementos de cura, mais as ervas. Quer dizer, nós vamos agora começar a trabalhar com os 4 elementos com alta precisão. Certo? Certo, Ficamos obrigada. certo, então. Então, tá bom. Mais alguma pergunta sobre isso? Nós temos, na maneira de simplificar o que nós queremos ensinar para que a nossa mente possa fazer. Então, às vezes, nós temos dificuldade, a Eli, de passar essa informação. Como orientar para passar essa informação? Porque nós observamos que nós já lemos, por exemplo, André Luiz, e entendemos muito pouco. Entendemos pouquíssimo o que André Luiz nos falou. E lá eles falam do fogo etéreo, que eles usam o fogo para limpar, usam a lama, mas às vezes é necessário que um outro escritor ele fale de uma maneira mais simples ainda, para que nós possamos entender. E eu preciso ler e passar mais simples ainda, com maior simplicidade, para que as coisas sejam feitas e não uma coisa empírica que a gente não saiba, não entende. Não. Ela tem que ser entendida para ser trabalhada com alta precisão. Então, é isso que nós vamos estudar. Se alguém quiser me perguntar, o trabalho é o mesmo, o pedido será o mesmo, e cada médium acrescenta e saberá conduzir para a bacia correta. Da mesma forma que nós conduzimos para a consolação, regeneração, redenção. Porque nós pedimos aos espíritos que os leve para aquilo que eles mais necessitam, e assim também será para a lama astral. Ficou dúvida? Está tudo certo? Acredito que sim. Cia Sheila. A gente aqui no planeta Terra, nós podemos ser influenciados por essa lama astral, que eu acho que hoje eu levei um banho, que eu fiquei assim fora de mim. Olha, as regiões umbralina, quando vêm aqueles espíritos dessas regiões umbralina, de colônias umbralina, ou da região umbralina, quando eles vêm para a nossa casa, para nosso convívio, é extremamente pesado. O médium sente um mal-estar, ele sente algo grosseiro no seu corpo. Nós ficamos intoxicados com a presença desses espíritos. Então, nós podemos também usar em nós, com certeza, todo pesquisador, o primeiro que entra no fogo é ele, não é assim? Quando fazemos uma vacina, todo que faz uma vacina, ele devia tomar primeiro. Essa é a ordem, para saber se está certa. Então, da mesma forma que eu falei para você, entra no fogo e vê se você queima, entra na água, entra no mar e vê se você se afoga, sobe no vento, vai até lá em cima. Então, é uma pesquisa. Então, é uma forma de nós tirarmos de nós mesmos altas toxinas, trabalhos complexos, trabalhos de magia, de altas feitiçaria, trabalhos densos e pesados. Se nós caímos numa ordem dessa, você sabe aonde que você vai pular, na lama astral, ok? Quando vir densidade, é a lama astral, certo? Queira, sim, obrigada. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos pedir autorização e vamos trabalhar na nossa lama astral, tá ok? Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, vós que nos deu, Senhor, a liberdade, vós que nos deu, Senhor, a produtividade, vós que nos deu a lei de destruição, vós que nos desse tanta coisa, Pai, o sol,
a lua, as estrelas, o firmamento. Nós te pedimos, Pai, mais uma vez, na medida do nosso conhecimento, nós desejamos aurir, Senhor, energias cósmicas, energia dos ventos solares, energia de todo o nosso sistema solar, de tudo aquilo que podemos, Senhor, construir. E nós te pedimos, Pai amado, templo onipotente, abra, Senhor, esse foco de luz. Rogo ao grande Mestre Jesus, diretor espiritual da Terra, todos os consoladores, todos os benfeitores, todos aqueles socorristas, mensageiros, trabalhadores, toda a nossa equipe de trabalho, para que neste momento o Senhor nos envolva de luz. E peço neste momento para abrir, Senhor, abrir a bacia da lama astral. E neste momento o Senhor, com a força da terra, com a cor da terra, com a cor da terra vermelha, da terra roxa, das terras minerais, Senhor, com ferro, com toda a energia, com toda a energia da terra, com todos os minérios, Senhor, com todas as combinações, para poder mutar, transformar, elaborar, retirar, solver, limpar, restaurar. Nós te pedimos neste momento para unir todas as ervas medicinais. Traga as ervas medicinais, todas as plantas. Coloque todas as plantas que você gosta. Vai colocando todos os enzimas, os fluidos das plantas, o remédio curador. Vai trazendo todo este grande laboratório para limpar, higienizar e restaurar. Coloque agora o vento cósmico do sol. Traga a força do vento. Une então agora o vento e a terra. Une essas duas forças. Movimenta essas forças em ciclamento, para que você faça uma grande mistura, como num liquidificador, e ela vai se misturando toda essa energia para curar, para solver, para limpar o perispírito, Senhor, para limpar o perispírito. Então, neste momento, é você que vai entrar na sua própria bacia, adentre na sua grande banheira, da sua grande banheira. E eu peço para tirar neste momento todo esse fluido, Senhor, dos maus espíritos, todo esse fluido denso, todo esse fluido pesado, Senhor, quer de drogas, quer, Senhor, de remédios, quer de intoxicação gigantesca, quer dos cânceres, das lepras, de toda a doença de alta intoxicação, que vem nos causar doenças. Então, vai pedindo neste momento, vai passando por você e vai retirando dentro dessa lama astral toda essa toxina do seu corpo, trazidas pelas magias,
pelos feitiços, pelas maldades intensas que danificaram o nosso perispírito. Essa lama astral, ela puxa como um emplasto. Ela vai puxando para fora. Ela vai limpando esses locais escuros, enegrecidos. Vai passando da sua mente. Peça para retirar toda a toxina da sua mente. Todo o cansaço da sua mente. Tudo que tiver equivocado, erros profundos, passa no seu encéfalo e limpe. Vai passando em todo o seu corpo. Passe no seu coração e tire a toxina. Tire tudo que está de errado dentro de você. Tire do seu pulmão. Todo o nosso DNA está marcado na vida passada. Está marcado nossos erros passados. Então, tire. Vamos começar a limpar de todas essas magias, quer que elas tenham sido nossa, quer pela lei de retorno, quer por nós termos recebido irradiações. Use as irradiações solares, use o vento solar, para que ele bata com intensidade e vai limpando todos os pontos enegrecidos no nosso perispírito. Vai passando pelos seus centros de força e vai retirando. Passe no seu estômago, no baço, no intestino, no fígado. Vai passando nos seus rins e vai te tirando a doença kármica que nós trazemos, porque temos arquivos manchados no nosso perispírito. Vamos pedir que nessa oportunidade possamos desvincularmos de todo esse passado e do presente também. Como também vamos auxiliar a tantos outros familiares, entes queridos, intoxicados, quer pelos vícios, quer pela bebida, quer pela sexualidade, quer pelas drogas, quer por qualquer vício que vem nos causando toda a doença. Vai tirando essa toxina de você, dos seus olhos, do ouvido, da garganta, dos nervos, da carne intoxicada, dos músculos intoxicados. Nosso perispírito, que esse banho de lama, conjuntamente com o vento solar de energias, de radiações solares, vai transmutando o nosso corpo. Transmute o vosso corpo. Transmute o perispírito. Expulse. Vai expulsando. Expulsando. E que a lama astral ela absorva
ela corrói toda a toxina, toda a doença, toda a enfermidade, todas as bactérias astrais, toda e qualquer sujeira astral, que ela limpe tudo isso. Pedimos que quando virem até nós, todos esses espíritos, familiares, falanges, irradiações, magias negras, trabalhos densos e pesados, que vir até o nosso corpo, afetar a nossa alma, nosso perispírito. Nós pedimos, Senhor, que essa lama astral venha colaborar conosco como medicação, higienização, restauração do nosso perispírito. E faça uma experiência neste momento. Se você acha que você tem alguma magia negra, algum trabalho negro, alguma maldade, entra nesta lama e peça para retirar de você. Faça a sua pesquisa. Peça em nome de Deus, em nome de Jesus, e vai solvendo de todo o seu corpo, de todo o seu corpo, átomo por átomo, célula por célula, partícula por partícula, toda e qualquer toxina interna no perispírito. Tire da sua mente, dos olhos. Dê uma ordem de alta limpeza. E agora evoque seu protetor. Evoque um espírito que trabalhe com o Pai João de Aruanda, que te envie um emissário, alguém que agora venha te ajudar. Evoque os guimonos, todos eles. Fale o seu desejo. Vai evocando seus espíritos para trabalhar. Sua ordem de comando. Sua atividade. Pergunte se está correto. O que mais você precisa acrescentar? Abra sua bacia de lama astral. Igual como você faz com as outras bacias. Na dimensão da sua necessidade. Abra o trabalho. Diga aos espíritos que deste momento em diante nós estaremos trabalhando em alta dimensão. Toda vez que buscarmos a energia solar, vamos buscar também os ventos solares, as forças eletromagnéticas solares, conjuntamente com o magnetismo da Terra. Agradeça neste momento toda essa equipe espiritual
Pedi que deste momento em diante, toda a sua equipe vai trabalhar com você, vai te ajudar, vai te amparar nesses postos de socorro, de assistência espiritual, nas regiões umbralinas que vêm até nós. Que nós sejamos dignos do merecimento da envergadura espiritual. Você pode colocar o nome que você quiser, como quiser. Este trabalho pertence a você. É você que elabora as dimensões da consolação, da regeneração e da redenção. E de todo esse trabalho da terra. Obrigado, Senhor. Obrigado toda a espiritualidade amiga. Obrigado, Senhor, pela equipe espiritual de Pai João de Aruanda. Obrigado a todos aqueles que trabalham lado a lado, ombro a ombro. O nosso profundo muito obrigado. Que eu possa ser digno para trabalhar e realizar conforme o desejo da espiritualidade maior, fazendo de mim instrumento de amor e de caridade aonde quer que eu esteja. Obrigado, Senhor. E assim eu encerro a nossa prece. O nosso trabalho de aprendizado e cura. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E assim eu encerro a nossa prece. E que a paz esteja conosco. Que assim seja.